Padre, eu peço uma direção, pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha. Ela foi assassinada com muita crueldade. O motivo do assassinato foi inveja. Foi assassinada por uma mulher que atualmente está presa e que até já será julgada. Mas eu não consigo perdoar, Padre. O que faço? É como se minha alma vivesse chorando. Perder alguém é sempre muito difícil, né? O processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora, é sempre difícil. Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa, que já está doente há muito tempo, quando morre é natural que a gente sofra. Perder é muito doloroso. E perder de maneira trágica é ainda mais doloroso. Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora. Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo e vítima das enfermidades que são próprias da vida, do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu, que perdeu a saúde e que vai fenecer, como tudo que é realidade criada. Outra coisa é você ver uma pessoa de bem com a vida, com saúde, ser assassinada brutalmente por alguém. Então você tem um processo de perda para organizar e ainda tem uma situação muito dolorosa que é ter que carregar dentro de você, né, o tempo todo. É como se você estivesse trazendo no coração um fardo, que é, meu Deus, minha sobrinha poderia estar aqui e não está porque alguém retirou. Isso chama-se ódio, né? Não tem outro nome. O fardo que a gente leva, que você tem que organizar o luto e ainda tem que organizar o ódio despertado pelo acontecimento. Então você sofre duplamente, porque é impressionante, minha gente, como o ódio, essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar, não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. O processo de perdoar aqui, ele é absolutamente necessário para que o luto seja organizado. Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios de que já está no caminho certo. Acredita na possibilidade do perdão, que você mesmo diz. Eu preciso perdoar. Já está dizendo buscar um suporte de fé com o padre da sua paróquia. E agora vamos esperar para que o próprio tempo lhe encaminhe para essa reconciliação com a vida. É muito nobre, né? Saber perdoar. É muito nobre a gente ver alguém que teve uma facilidade grande, como em muitos casos a gente vê o pai se reencontrando com o assassino da filha e sendo capaz de olhar para ele com misericórdia. É bonito a gente ver, mas na hora que você precisa viver é outra história. Então não cabe nenhum julgamento nesse momento. O que a gente precisa é permitir, primeiro, ter essa consciência já é importante, que não é certo o que você sente, não é? Porque às vezes a pessoa está no ódio, alimenta aquele ódio o tempo todo e não consegue identificá-lo como algo que está errado. Porque olha para aquilo que perdeu, olha para a tragicidade do acontecimento e se justifica no ódio que sente. E o ódio justificado, ele acaba encontrando ainda mais raízes para crescer dentro de nós. Porque se você encontra alguém que olha para aquilo que você está odiando e fala, mas meu Deus, você não tem motivo para odiar. Só que neste caso é natural que a gente encontre muita gente que dê razão ao nosso ódio. Eu no seu lugar odiaria também, porque tirou a vida da sua sobrinha. A gente sabe que tudo isso, né, todos esses motivos, eles cabem dentro de um raciocínio lógico. Alguém retirou quem eu amo,
Alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo e eu encontro motivos racionais para esse ódio. Os outros até me dão razão por aquilo que eu estou odiando. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia e se a gente tem e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, porque ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós que vão dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora, a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão, nossa, eu quase morri de ódio hoje, quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente, isso não é uma metáfora não. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar. Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. É como parar de fumar. O cigarro joga para dentro do organismo não sei quantos milhões de toxinas, de substâncias tóxicas, altamente cancerígenas, maléficas à vida humana. E a pessoa, porque está viciada, o que é o vício? A incapacidade, né? O vício, quando o nosso cérebro está acostumado com aquela substância química, nós perdemos a nossa capacidade de decidir. Então a gente olha para o cigarro tem esse tamanho. A gente não consegue dizer não àquele cigarro, porque existe no meu cérebro uma dependência química daquele bendito cigarro. Uma coisinha pequenininha que me domina. O ódio é a mesma coisa. O ódio também acaba provocando dentro de nós uma reação química com a qual nós nos acostumamos. E o resultado disso tudo é altamente nocivo para nós. É por isso que o perdão, ele quebra o poder da dominação. Da mesma maneira como uma pessoa que para de fumar, ela volta a assumir a liberdade diante do cigarro e dizer: eu não vou fumar você, porque eu sei que você me faz mal. O álcool é a mesma coisa. É engraçado, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, com os alcoólatras, por exemplo, que são os vícios socializados que causam maior essa dificuldade, que causam maior dificuldade no reconhecimento da dependência dela. Porque você bebe socialmente, você usa essas expressões, você vai a uma festa, você bebe, você está com seus amigos, você bebe, você tem uma alegria, você quer comemorar aquilo, você vai beber, se você tem uma tristeza, você também quer beber porque está triste. Então, tem 1000 motivos para você se esconder do vício. As pessoas que trabalham com pessoas viciadas dizem que a grande dificuldade é que os viciados assumam o que são. Porque é o primeiro passo para a libertação. Você ter coragem de dizer que você perdeu a sua capacidade de decidir. O ódio faz a mesma coisa conosco. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente? Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais, é mentira. Lá no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar,
que vai incapacitar. Você tem diante de você um grande desafio. Primeiro, olhar para a morte da sua sobrinha, organizar esse acontecimento dentro de você como algo que você não pode mais modificar, ter uma relação com a sua sobrinha agora diferente, né? O amor que você sente por ela, a vida que ela não pode mais viver, você de repente trazer dentro de você essa responsabilidade de ressuscitar a sua sobrinha. Muita gente consegue organizar o luto assim, ressuscitando aquela pessoa. É aquela família que perdeu um filho assassinado no trânsito, por exemplo, e que depois vai lutar, estabelecer campanhas para poder punir os que dirigem embriagados. São movimentos de ressurreição. Eu não quero que o seu filho morra do mesmo jeito que o meu filho morreu. Então eu vou lutar para que aquele que bebe e que comete um acidente por causa da embriaguez, que ele seja severamente punido, que ele não fique mais impune, que esse país é uma vergonha, minha gente. São muitos assassinos livres, andando, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido, porque um dia estavam embriagados, pegaram seus carros e mataram outros que estavam ali, vivendo corretamente, buscando um filho na escola, ou voltando para casa depois de uma reunião, depois de um dia de trabalho. E o assassino fica livre. Então tem muita gente que ressuscita os seus filhos assim. Eu vou buscar uma forma agora de evitar que outras pessoas morram como meu filho morreu. Então a reação que você precisa ter agora é ressuscitar a sua sobrinha a partir dos seus sentimentos positivos, do amor que você tem por ela, né? E de fazer por ela alguma coisa que realmente faça valer a vida que ela viveu e ao mesmo tempo dar um significado para essa morte tão trágica que interrompeu a vida que ela poderia estar vivendo. E o ódio, minha filha, é pedir a Deus que retire de você esse peso, né? É você rezar para que o seu coração volte a ser ocupado pelo amor. Um trabalho voluntário ajuda muito pessoas que perderam pessoas queridas. Um trabalho voluntário que lhe coloque em contato com crianças necessitadas, com velhos necessitados, né? Tantos idosos hoje no Brasil, esquecidos nos asilos. Uma visita que a gente faz a essas pessoas enche o nosso coração de sentido. O que a gente não pode fazer é que, muitas vezes por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimesmamento, né, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. O ódio é tão nocivo para nós e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? A gente olha para essa história com muito respeito. E nós que não temos esses motivos graves e que tantas vezes tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Que Deus te abençoe muito na sua luta, que você não desista, viu? Seu processo, ele é doído, ele é assim, muito difícil. A gente sabe que é muito doloroso perder alguém e é ainda pior perder alguém assim de maneira trágica, injusta, né? Como você perdeu a sua sobrinha. Que Deus
cuide do seu coração e que você possa logo, logo estar bem, superando dia a dia as dificuldades que esse A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão. E aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, né, da hermenêutica. Todo texto pede um contexto. Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que este problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando. Né? Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso, porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar, mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco, oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa. Né? Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual. Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer, primeiro por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser
um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama Mostra-me Teu Rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Porque ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também. São as adjacências, né? Um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação. Eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse passado pela oportunidade de ser retirado daquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoque em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá, deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, meu irmão. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. Se na igreja pode se casar apenas uma vez, com exceção dos casos em que é declarada nulidade do casamento, por que várias pessoas, principalmente de classe alta, como artistas, eles se casam inúmeras vezes, inclusive conseguem realizar o casamento na igreja mais de uma vez? Por que alguns padres realizam esse tipo de casamento? Minha filha, isso não é uma verdade. Nenhum padre pode realizar um casamento, presidir a celebração de um casamento de pessoas que já tenham se casado. O que na verdade acontece é que muitas vezes os casamentos que as pessoas chamam de casamento, aquilo não é um sacramento. Aquilo é muito mais uma encenação dentro de um contexto de festa.
E, inclusive, muitos destes padres que estão celebrando esses casamentos não são da Igreja Católica, são padres da Igreja Brasileira. É diferente, você precisa tomar muito cuidado. Outro dia em Belo Horizonte, muitos anos atrás, quando eu morava lá ainda, uma pessoa do meu conhecimento me disse assim: ah, padre, vou mostrar as fotos do nosso casamento. E eu sabia que era uma família muito católica. E aí, quando eu fui ver o álbum de casamento, eu percebi que aquela cerimônia não tinha sido celebrada dentro de uma igreja. E aí eu achei muito estranho, porque o cardeal de Belo Horizonte, o Dom Serafim, ele tinha uma regra, não sei se foi modificada hoje, mas tinha uma regra que nenhum casamento poderia ser celebrado fora de uma igreja. E aí eu perguntei para ela, mas onde que foi a cerimônia deste casamento? Ah, foi numa casa de festas, num sítio tal. Eu fiquei incomodado com aquilo, e no outro dia liguei para um padre amigo meu, que já estava há mais tempo na Arquidiocese de Belo Horizonte, e perguntei a ele uma informação. O Dom Serafim voltou a permitir esses casamentos fora da igreja? E ele disse: não, padre Fábio, ainda continua a regra que o casamento só pode ser celebrado dentro da igreja. Aí imediatamente eu liguei para aquele casal, que eu tinha visto o álbum de casamento um dia antes, e falei: seria muito invasivo se eu pedisse para ver a documentação que foi emitida deste suposto casamento? Não usei este termo, mas pedi para ver a documentação. É claro. E aí levaram para mim, minha gente, uma documentação de uma paróquia, assinado por um padre, fulano de tal. E aí o que aconteceu? Eu entrei na internet, procurei por aquela paróquia, não existia. As paróquias que tinham o mesmo nome definitivamente não tinham aquele padre, nem tampouco aquela nomenclatura que estava ali impressa no documento. Aí eu entrei em contato com a mitra diocesana, pedi as informações sobre aquele padre, e aí a gente descobriu que aquele padre não existia. Sabe o que era, na verdade? Era um buffet que fornecia a festa, você pagava para se casar ali, e no pacote da festa já incluía o padre. Agora veja bem que absurdo. Isso é dolo, isso é engano. Porque a pessoa está achando que está casando na Igreja Católica. Está casando na Igreja Católica, mas não na Igreja Católica Apostólica Romana. Está casando na Igreja Católica Apostólica Brasileira, que não é reconhecida pela Igreja e que em muitos casos muita gente a considera uma seita, né? Porque não tem uma igreja que se faz de tudo. Então veja bem, precisa tomar muito cuidado quando você olha para uma cerimônia e chama aquilo de casamento. A maioria dos artistas, eu já recebi muitos convites de artistas que às vezes têm um carinho comigo. Eu gostaria que o padre Fábio viesse fazer a celebração do meu casamento. E aí quando a gente vai investigar um pouco a situação, a gente descobre que ele já foi casado 3, 4 vezes, que já se casou na igreja, que já se casou nessas celebrações que não são oficiais, que não são religiosas, e que são apenas folclóricas, poderíamos dizer. Não tem nenhum caráter religioso formal da Igreja Católica, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado. A Igreja Católica não realiza esse tipo de cerimônia. E nós, como padres, precisamos tomar muito cuidado para a gente não cair nessas ciladas. Eu tenho tanto cuidado com isso, porque tem muitos amigos meus de segunda união, que às vezes falam assim: Padre Fábio, nós vamos fazer uma bênção. O senhor poderia fazer essa bênção por nós? Não posso. Por mais que eu queira bem aquele casal, eu não posso, como padre, simular um sacramento. Não é verdade? Casamento é casamento, segunda união é segunda união, ninguém está sendo desprezado, mas também nós não podemos fazer essas cerimônias parecerem um casamento, porque isso pode criar perturbação, sim. Então você que casou-se, que de repente não foi dentro de uma igreja, o documento que foi emitido, procure saber se aquela paróquia existe mesmo, né? Se aquele padre é padre de verdade, porque hoje muitos casamentos, muitas cerimônias são celebradas sem que sejam realmente reconhecidas pela igreja, não estão ligadas definitivamente a nenhuma paróquia, e isso tudo porque
a gente faz a festa e pensa que tudo aquilo que a gente está fazendo está sendo tocada por gente séria, e nem sempre é assim. Então, muito cuidado. Você tem todo o direito de fazer o seu casamento do jeito que você bem entender, só que você tem que ter essa consciência. Não é um casamento religioso, porque não está sendo oficializado por igreja nenhuma, né? Diferente de um casamento que vai acontecer numa igreja evangélica, numa igreja séria, onde o pastor é um homem sério, onde não é uma firma de festas, né? Cuidado para você não se casar numa firma de festas, que hoje casamento virou uma empresa que gera muito dinheiro, tem muita coisa acontecendo em torno dos casamentos, inclusive a cerimônia religiosa que esses bufês dizem oferecer, e muitas vezes as pessoas incautas, sem terem a informação religiosa, sem terem mesmo essa formação religiosa, caem nessa história. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Eu tenho experimentado, minha gente, volto a dizer para vocês, eu tenho enfrentado o tempo todo os bastidores da humanidade. Eu vejo os bastidores. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. É lamentável. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Para estar em Deus é preciso viver o exercício da vontade. Fortalecer a nossa vontade é o específico da graça o tempo todo. A graça de Deus fortalece a nossa vontade para que a gente seja capaz de dizer não ou de dizer sim. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. Na experiência que nós tivemos do navio, uma mulher me comoveu muito ali, com cara de mãe, colo de mãe. E na hora que eu cumprimentava as pessoas, ela me abraçou e disse assim: Padre, reza para que Deus me liberte do meu alcoolismo. Levei um choque, minha gente. Como eu dizia para vocês, ela tinha cara de mãe. Aí ela me disse assim: tem sido um sofrimento muito grande, Padre. Eu não consigo me libertar do alcoolismo. Perdi um filho há um tempo atrás e desde então eu virei alcoólatra. Gente, eu fiquei tão impactado pela confissão daquela mulher, pela coragem dela, que é difícil a gente assumir as nossas fragilidades, não é? Sobretudo o alcoólatra. O grande problema do alcoólatra é que ele sempre diz: eu posso parar na hora que eu quiser. Eu não sou alcoólatra, eu posso parar na hora que eu quiser. Veja bem, mas um eu posso sem bastidor, sem luta. Por isso que ele nunca vai poder. Volto a dizer, o que nos autoriza a dizer tudo posso são os bastidores da nossa vida. E aquela mulher com aquela coragem de dizer:
Eu não consigo dizer não ao álcool, padre. Minha gente. Eu não sou o primeiro a ouvir, nem serei o último. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui, todos, sem exceção, conhecemos pessoas que estão na mesma situação. O vício, ele não tem outro objetivo senão minar a sua vontade, impedir a sua capacidade de decidir, colocar confusão na sua capacidade de decidir. E é impressionante o quanto isso vai fazendo com que a gente se transforme no objeto dele. O vício vai minando a nossa capacidade de dizer não àquilo que a gente precisa dizer não, e vai nos impedindo a capacidade de dizer sim àquilo que a gente precisa dizer. E começa cedo, minha gente. Retirar um jovem das drogas dá trabalho, porque ele não está acostumado a tudo poder. O que o vício fez com ele foi justamente o contrário. Fez com que ele esquecesse que ele podia. Jogou na miséria, jogou na sarjeta, humilhou, porque não tem gente como é humilhante você ver um ser humano embriagado. É isso que faz o vício com a gente. Ele nos humilha, pode observar. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Que não é bonito você permitir que uma substância tóxica, alucinógena, seja maior do que você? Homens e mulheres empilhados nas sarjetas, homens e mulheres jogados pelo chão como se fossem animais, sem preparo. Retirar um ser humano dessa situação é difícil. A comunidade Betânia está lá o tempo todo lutando, e tantas outras comunidades por esse Brasil afora que lutam para recuperar jovens que os infelizes dos traficantes não amam. Os infelizes só enxergam o dinheiro que eles vão retirar, só enxergam a riqueza que eles vão possuir com a droga que vão vender. Ele não está nem aí com o trabalho que você teve para que o seu filho crescesse, para que o seu filho fosse um homem de bem, para que a sua filha crescesse, para que a sua filha fosse uma mulher de família, para que a sua filha pudesse ter o direito de crescer, de ter filhos, de ser feliz, de ser uma mulher preparada. O traficante não está nem um pouquinho interessado nisso. O traficante não está nem um pouquinho interessado que o seu filho seja capaz de dizer não. Aqui, no meu coração, eu não aceito que a morte entre. Que preparo. Em algum momento da vida nós estamos errando. Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. É levar amor, é levar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Sentir o desejo, o coração em movimentos que faz com que eu tenha a coragem de me aproximar daquele que sofre e amá-lo, e querer que ele se liberte, que ele saia daquela condição de escravo. Ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. O vício vai embora no dia em que a gente quer de verdade, mas queira mesmo, queira de verdade.
Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Você decide por você, você decide pela sua casa, você decide pela sua família, e você está desejoso de viver na sua carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não pode ser uma conversa fiada. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la, para que ela seja capaz de encher o peito e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Se o vício nos escraviza, então nós precisamos apresentar alguma proposta que nos liberte. E eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos na nossa carne o poder libertador de Jesus. Quando você descobriu que Jesus lhe ensina coisas boas, que não tem nada nessa vida que possa ser mais precioso do que você saber que Ele te olha com um olhar de predileção, que Ele te ama, que Ele lhe quer bem. Deus ama você, meu irmão. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. E eu me recordo, minha gente, que a minha ordenação foi muito badalada. Teve muita coisa. E a Canção Nova transmitiu. E teve um show com quase todos os cantores católicos do Brasil um dia antes. Foi uma coisa grandiosa. E uns dias antes de ficar padre, eu me encontrei com o padre Roberto, na Toca de Assis. E aquele homem me chamou. Ele me chamou num canto e falou assim: Fábio, eu não vou poder ir na sua ordenação, mas eu sei que está sendo tudo preparado com muito carinho. Mas eu gostaria de te dar um conselho. No momento em que você fizer a primeira consagração, na primeira missa, você diga a Jesus assim: Senhor, vai acabar a festa, vai acabar tudo, e só vai ficar eu e você. Ali você vai ficar padre. Porque pode ser que no meio de muita confusão, pode ser que no meio de muita festa, de muitos amigos, você esqueça do principal. Minha gente, eu só posso ser padre à medida em que eu olho nos olhos de Jesus e continuo apaixonado por Ele, pela palavra dEle, pelos ensinamentos dEle, porque é impossível ser padre se eu não sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu chorei demais quando estive lá na terra dele. Foi conhecer a terra do meu melhor amigo, conhecer a terra que fez o homem que eu acredito. Eu coloquei toda a minha vida na palavra de Jesus. Eu acredito nele. Eu não tenho o menor receio de poder dizer a você: eu tenho muitos defeitos, mas eu posso lhe dizer com a sinceridade mais profunda que eu sou capaz de expressar: não há ninguém neste mundo que me transformou mais que Jesus. Olhar para Ele, de ver a capacidade que Ele tinha de amar os miseráveis, minha gente. De olhar para os piores e gostar deles. De ser capaz de olhar para uma mulher, para uma prostituta no meio daquela multidão, e de ser capaz de amá-la mesmo no momento que ela não merece ser. De fazer um nanico descer da árvore, ele, o menor de todos, em todos os sentidos, um ladrão, um miserável, e dizer: ele tinha 1001 beatas para escolher,
Ele manda descer e fala: não, eu quero ficar na sua casa. Contrariando a regra. O Jesus por quem eu me apaixonei, ele era capaz de ressuscitar as pessoas, não as que estavam mortas, mas aquelas que muitas vezes, como eu, como você, aí, quantas vezes você também precisou ser olhado nos olhos e que alguém lhe ressuscitasse? O seu corpo não estava morto, mas as suas esperanças já estavam mortas há muito tempo. Oh meu Deus, quantas vezes eu fui olhado por Jesus através de amigos meus, de padres, amigos meus, que me fizeram acreditar que a vida ainda valia a pena. Padre Léo, quantas vezes o Padre Léo foi Jesus na minha vida? E eu só posso ser padre se eu continuar apaixonado por ele. Eu só posso ser padre se eu continuar orientado pela palavra de Jesus, mesmo que eu tenha todos os pecados mais vergonhosos do mundo. Não importa. Não importa quais são os pecados que você tem, não importa quais são os pecados que eu tenho. O importante é nós não perdermos os olhos daqueles que nos seduz, daquele que nos seduz. É ele que nos faz mudar. É a mesma coisa, minha gente. Se eu não sou capaz de me apaixonar pela minha causa todos os dias, eu deixo de ser padre, mesmo que eu continue celebrando missa, mesmo que eu continue me vestindo como padre, mesmo que eu continue atendendo confissões, mesmo que os meus discos tragam lá Padre Fábio de Mello, eu corro risco de deixar de ser, mesmo que eu não anuncie, mesmo que eu não largue a batina. Eu vou deixar de ser padre no dia em que eu deixar de acreditar no que Jesus fez em mim e no que Ele me proporciona fazer na sua vida como padre. A mesma coisa você. Eu não sei qual foi a escolha da sua vida, mas você deixa de ser esposa no dia que você perde o seu amor pelo marido. Você deixa de ser amigo no dia em que você perde o amor pelo seu amigo. O amor é o que dá a cola. O resto é hipocrisia. Outro dia me perguntaram: padre, você acha que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, vai para o inferno? Quem sou eu para dizer? E Deus me livre, não quero nem dar um palpite nessa história. Porque eu tenho certeza que, em última instância, o que nos faz ficar do lado de Deus, o que faz com que Deus queira a gente do lado dele, é o tanto que a gente amou. É o tanto que a gente foi capaz de se doar por aquilo que é importante. Não são as formalidades da religião que nos salvam, não, gente. Formalidades da religião, qualquer pessoa hipócrita cumpre. A coisa mais fácil que tem é ser hipócrita. É você entrar na fila e você comungar, é você entrar na fila e você confessar, é você entrar na fila e você fazer, é levantar os braços do mesmo jeito que todo mundo. Desafio? Desafio é a gente viver na intimidade o amor de verdade. Quando a gente é capaz de sair de nós mesmos, quando a gente é capaz de reconhecer que errou, igual hoje. Hoje eu tive quando a gente vai ficando cansado demais, a gente tem as explosões, né? Que são próprias de quem está muito cansado. Aí hoje eu fiquei irritadíssimo com uma pessoa que eu amo muito. E fala, aí eu xingo, eu sou horrível quando eu estou bravo. Perco a paciência fácil. Mas depois que passa, oh meu Deus, eu choro sobre a minha sabe? Sobre a minha fragilidade, sobre a minha fraqueza. Eu não tenho medo dela não. Choro. Porque a coisa mais triste para mim, do fundo do meu coração, mais uma vez quero dizer, quero usar da minha sinceridade de novo. O que me magoa mais nessa vida é saber que eu tirei o sono de alguém. Saber que eu fui grosseiro com alguém, saber que eu machuquei alguém. Por quê? Isso que mais me dói. Pode ser, eu posso estar coberto de razão. Se eu magoei, se eu disse uma palavra grosseira, pode ter certeza que depois eu fico destruído. Mas eu aprendi que na vida, a melhor forma que a gente tem de lidar com tudo isso é a gente assumir a fragilidade e depois consertar. Então não espero nada. Me deu a oportunidade, eu já quero pedir perdão. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é não. É a gente saber lidar com o limite que tem, é a gente continuar apaixonado pela causa. Meu Deus do céu, eu prego o perdão o tempo todo, eu falo de misericórdia o tempo todo, porque se retira isso eu não tenho nem o que falar, minha gente. Se retirar a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho o que anunciar, eu não tenho o que cantar, eu não tenho que falar nada. Porque o que mais me seduz em Deus é a sua capacidade de ser misericordioso. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou conseguir ser padre?
Como é que eu vou continuar na coerência deste amor de Deus por mim, se eu não sou capaz de pegar o telefone ou o rádio, sei lá o quê, e ligar para aquele que eu machuquei agora e pedir perdão? Como é que eu vou dar continuidade? Não tem como. Igual outro dia, eu estava lá em Arco Verde, e nós vivemos uma situação tão desagradável no início do show, mas tão desagradável, e eu fiquei com pena do povo que estava ali, porque o som estava horrível, gente. Era um som maravilhoso, mas sem alguém para pilotar o negócio. É um avião sem piloto. E aí eu saí do palco. Segunda música, tentei, não dava, o negócio foi ficando irritante. Só que antes de sair, eu dei um esculacho no rapaz do som que estava ali do lado. E fui grosseiro mesmo. Eu estava cheio de razão. E disse tudo aquilo que era a base da minha razão naquela hora. Na hora que eu subi, voltei para o camarim, ainda xinguei mais um tempo lá depois. E foi me dando aquela tristeza, foi me dando aquele, né? Porque eu sou rápido, tanto para ficar bravo quanto para ficar calmo. E aí, na hora de subir para continuar o show, eu não tinha que pegar naquele microfone, não tinha mesmo. Eu não tinha como continuar, eu não tinha nem o que falar. Aí a primeira coisa que eu fiz, não estou contando isso para me vangloriar, estou contando para partilhar, que para mim é importante. Aí cheguei lá no rapaz do som, chamei ele, ele ficou até com a cara assim, né? Ficou, pronto, vai me dar outro esculacho antes de começar, né? Aí eu dei um abraço nele e falei assim, meu amigo, me perdoa, porque se você não me perdoar, eu não tenho como continuar o que eu vou fazer agora. Aí ele deu um sorriso para mim, vai lá rapaz, fica tranquilo, me bateu no ombro assim, pronto. Minha gente, se a gente não conserta a coisa, nós não damos conta de continuar amando a nossa causa. Quantas vezes na sua vida as coisas não foram para frente porque você não foi capaz de, pelo amor à sua causa, você voltar lá e consertar o que precisava consertar? O casamento vai por água abaixo quando a gente não conserta as coisas na hora certa. A maternidade vai por água abaixo. A vida de padre vai por água abaixo. A vida de consagrado vai por água abaixo. Porque o amor à causa é justamente a tomada de atitude. A gente demonstra que ama à medida em que a nossa atitude tem uma coerência com aquilo que a gente diz que ama. Caso contrário, é hipocrisia. Volto a dizer, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que toda religião tem preceito a cumprir. Nós temos que ir à missa todo domingo, nós temos que nos confessar de vez em quando, enfim. Eu não sei quais são os preceitos que o seu mestre espiritual lhe dá para você seguir. Agora uma coisa eu sei. Independente de quais sejam eles não podem nos salvar se eles não estiverem unidos à nossa capacidade de amar. Não adianta nada eu ir lá confessar os meus pecados, receber uma absolvição, se eu não mudo em relação ao pecado que eu contei. Ah, padre, eu roubei. Aí eu vou lá, rezo uma Ave Maria, está tudo certo? Não acredito mesmo nisso. A minha absolvição, ela virá, sabe como? Claro, no sacramento que recebo, mas sobretudo naquilo que devolvo do que roubei. Naquilo que conserto do que fiz de errado. Senão, é prática sem nenhuma repercussão dentro de nós. É prática infértil, igual o deserto lá da Galileia. O amor à causa é igualzinho à gota que fica sendo julgada o tempo todo. Aí a gente tem que se perguntar todos os dias, quais são as causas que eu ainda amo? Quais são as razões pelas quais eu ainda sou capaz de morrer? Quais são as causas sem as quais eu não sou capaz de dizer meu nome? Pronto, é simples. Você mesmo sabe. O que é causa pela qual você pode morrer hoje? Não morrer tirando a sua vida, mas dando o seu sangue, o seu esforço, a sua luta. Eu não vou desistir porque isso é o que eu amo, é isso que quero. Como o pai é capaz de deixar de beber, essa é a atitude que vale a pena na vida. Tudo mais corre o risco de ser hipocrisia, máscara na nossa cara. Máscara que cai com o tempo, assim como a maquiagem pode ser retirada. Nós não queremos a hipocrisia, mesmo que muitas vezes a gente esteja nela. Mesmo que muitas vezes nós sejamos indiferentes às nossas causas. Porque às vezes a nossa indiferença, ela é tão aguda dentro de nós mesmos. Nós não podemos.
ser indiferente àquilo que a gente ama. Os projetos que você tem, não seja indiferente a eles. Eles são a sua alma. Se você quiser descobrir uma forma bonita de entender o conceito de alma, alma é tudo aquilo que movimenta. O que é que na sua vida lhe movimenta? O que é que na sua vida não lhe deixa ficar parado? O que é que na sua vida ainda lhe desperta sentido? Eu não vou desistir por causa disso. Pronto, está aí a morfologia da sua alma, a forma da sua alma. Sua alma tem nome, sua alma tem cor, sua alma tem nome, sua alma tem tamanho. Às vezes, uma mulher tem a sua alma numa criança. A maternidade, ela traz tanta vida na vida de uma mulher. Por quê? Ela olha para aquela pequena criança e ela sabe que a vida dela agora está conectada a essa nova vida. É alma. Quanta coisa você como mãe fez que você não faria por pessoa nenhuma neste mundo e você fez pelos seus filhos. Alma a lhe movimentar. Filhos são como alma a nos movimentar, a nos trazer de volta. E é isso. Aí a gente vai fazendo a nossa terra ser santa, a gente vai fazer a nossa vida ser valiosa, preciosa. A gente vai fazendo, a construção dos nossos significados. E aí você descobre esse jeito bonito de se apaixonar, de você trazer diante dos seus olhos sempre a razão pela qual você não desiste. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas na vida, todos nós temos. E você tem problemas sérios, todos nós temos. Você tem razões suficientes para hoje dizer, olha, isso aqui é matéria-prima para qualquer pessoa desistir. E a gente até lhe dá razão. Mas eu tenho certeza que você vasculhando bem, você descobre uma causa pela qual você poderia continuar. E aí você se dá essa chance. Ao invés de olhar para todas as causas para a sua desistência, você olha para a única causa da sua persistência. Apaixone-se por essa causa. Não permita que a vida lhe faça esquecer de tudo isso. Ame cada detalhe desta causa e lute por ela enquanto for preciso. Porque o mais bonito não vai ser chegar até o final. É você identificar que no processo de hoje, mesmo que ainda não seja o fim, você já conseguiu sentir o sabor e a beleza dessa causa.